Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 39 da biografia de Santa Mônica, escrita pelo Monsenhor Émile Bugot. O segundo filho de Mônica chamava-se Navídio, menino dócil e piedoso, a quem não agitaram as tempestades do irmão, não lhe sofreu os pesares, nem lhe teve os arrancos sublimes, mas, sem elevar-se a tanta altura na virtude, deixou na igreja uma memória que não carece de beleza. Navídio era instruído, porém tímido, silencioso e enfermiço. Vê-lo-emos aparecer nessa biografia 2 ou 3 vezes, sempre ao lado da mãe, a quem jamais abandonou e da qual foi sempre, principalmente durante os extravios de seu irmão Agostinho, consolador afetuoso, fiel e constante. O jovem Patrício, sobrinho de Santo Agostinho e subdiácono de Hipona, era seu filho. Também algumas sobrinhas do santo doutor tomaram, jovens ainda, o véu de esposas de Jesus Cristo. Essas boas almas causaram a Santa Mônica grandes consolações. Mas não foram Agostinho e Navídio os únicos filhos que Mônica, abre aspas, concebeu para a vida temporal e para a vida eterna, fecha aspas. Teve também uma filha, Perpétua, a célebre mártir de Cartago e hoje santa muito popular na África, Santa Perpétua. Infelizmente, esta menina, que ocupava o 3º lugar entre os filhos de Mônica, passou mais desconhecida ainda que seu irmão Navídio. Piedosa como a mãe, chegou a contrair matrimônio, enviuvando muito depressa e ficando sem filhos. Viveu ao lado de Agostinho até o dia em que ele se ordenou, pois a partir desse momento não permitiu que mulher alguma habitasse em sua casa, nem mesmo a própria irmã. Esta consagrou-se a Deus, abraçando a vida religiosa, em que chegou a ser superiora de um dos conventos fundados por Agostinho, e foi tal o perfume de virtude que, do berço ao túmulo, exalou na vida, que o grande doutor lhe dá constantemente o nome de santa. Tanto a Perpétua como a Navídio tributa esse culto em Roma, assim como em muitos outros lugares da cristandade, onde lhes foram erigidos belíssimos templos e altares. Este é o aspecto que oferece a família de Santa Mônica. Era pagão o pai, a mãe deste, os criados, as criadas, e todos pareciam conspirar para que fosse impossível a educação cristã. Não obstante, os 3 filhos de Santa Mônica subiram aos altares, como se, por este meio, Deus quisesse patentear o poder de uma mãe cristã, ainda que se ache sozinho para a educação dos filhos. Que grande é a felicidade destes, sendo concebidos num coração em que habita o amor de Deus e em que se albergam todas as virtudes. Então note bem aqui, gente. Isso aqui é uma coisa tão extraordinária para as mães de hoje, né? Nós temos o hábito
não de reclamar, mas de comentar amarguradamente, né? Que hoje a situação está muito difícil na criação dos filhos, que hoje o mundo tenta infundir em nossos filhos valores que não são cristãos, não é? Há uma fuga justificada das escolas, há uma preocupação dos pais em isolar os filhos desse mundo corruptor, né? Também justificado, né? Às vezes exagerado, mas justificado, né? E nós temos a família de Santa Mônica. Santa Mônica estava absolutamente sozinha na criação dos filhos, né? Tudo que girava em volta dos filhos dela era pagão, como hoje é, não é? Contudo que o paganismo, e não era um alto paganismo, né? Os filhos de Santa Mônica não estavam circundados de Aristóteles, Sócrates, Platão e Cícero, enfim, o alto paganismo, né? Estavam rodeados de quem? Do pai, que era pagão, da mãe, do pai, né, da avó, que era pagã, de todos os criados da casa e as criadas da casa, que eram pagãs, viviam sob os valores pagãos. Os filhos estavam vendo isso diariamente, tá certo? Com o pai, inclusive, tinham muito mais uma relação muito mais íntima, não é isso? E ela criou 3 filhos para a igreja, né? Um deles, o maior doutor da antiguidade, talvez. Depois Santa Perpétua, que morreu mártir, e Navídio, né? Que tributava-se a ele culto em Roma, ou seja, a igreja o considerava santo, né? Então, olha só, não obstante o ambiente que ela vivia, os 3 filhos de Santa Mônica subiram aos altares como se por este meio Deus quisesse patentear o poder de uma mãe cristã, ainda que se ache sozinha para a educação dos filhos. Então, mas a Santa Mônica não estava só sozinha na educação, ela estava rodeada de paganismo, não é? Como nós todos hoje estamos rodeados de paganismo. Sei, é um paganismo diferente, mas toda a devassidão do mundo que nós vemos hoje é a devassidão do mundo pagão, né? Essa devassidão rodeava os filhos de Santa Mônica, né? Então, daí, né, o poder que Deus dá às mães, não deu só a Santa Mônica. Santa Mônica, Deus deu esse poder e deu a santidade, que era uma alma escolhida. Mas todas as mães têm essa graça, né? E isso é um grande consolo, né, para as nossas mães, né, católicas de hoje, desde que aceitem a graça que Deus deu, né? Desde que não se desesperem, né? Desde que mantenham perseverante, pacientemente a criação, né? Mesmo que em algum momento da vida o filho se desgarre, passe dificuldades, né?
Mônica, ainda que desafortunada, haveria tido ao menos alguma consolação, recebendo de Deus uma família, se uma dor mais amarga do que quantas havia experimentado até então não viesse a amargurar essas alegrias e acabrunhar-lhe a existência. Patrício se deixava dominar cada vez mais das vergonhosas fraquezas, e nem a beleza do espírito e do coração da santa esposa, nem o grande e terno amor que ele tinha, nem o nascimento sucessivo dos 3 filhos foram bastante para dominá-lo. Apesar, pois, das lágrimas e rogos de Mônica, Patrícia começou a fazer alarde de suas desordens. Como descrever o que em semelhantes casos sofre uma mãe cristã, uma mulher cristã, uma esposa e mãe? Sofre o martírio da alma, de que fala Santo Ambrósio, martírio que, embora se realize no segredo do lar doméstico, não é menos admirável nem menos doloroso que qualquer outro. Nada, entretanto, pôde afastar nossa santa da linha de conduta que se havia traçado. Abandonada na flor da idade e vendida pelos pais dos seus filhos, Mônica, tendo então 27 anos incompletos, e depois de 4 ou 5 anos de casada, via desvanecerem-se as esperanças nutridas desde os primeiros dias do casamento. Longe, porém, de abater-se, redobrou, para assim dizer, de fervor e de confiança em Deus, e sem perder os hábitos de silêncio, de discrição, de doçura e paciência, consagrou-se completamente aos cuidados da família. Todas as mães amam os seus filhos, porém quem poderá expressar como sabem amá-los as que não encontram no matrimônio senão abandono e dor? E se o século em que Deus as faz mãe é um século pervertido, se dando ao mundo os filhos, compreendem que vão colocá-los em um terreno sáfaro e corrupto, tanto mais prejudicial à inocência, quanto mais encontrarão no pai a necessária proteção. Quem poderá descrever seu temor e inquieta vigilância? Então, os filhos não desconheciam o caráter do pai. E o pai é um poderoso exemplo para os filhos. Não é isso? Imagina a agonia de Santa Mônica, os temores que passavam pelo coração de Santa Mônica. Não é? Com o pai só fazendo besteira e todo mundo sabendo das besteiras do pai. De devassidão, né? De escândalos públicos. Eis o espetáculo que vamos presenciar nas páginas dessa história, e que seria muito mais belo e interessante se um espesso véu não ocultasse a juventude dos irmãos Navídio e Perpétua. Deixemos, pois, ainda que com pesar, a esses filhos da nossa santa, e concentremos toda a atenção sobre o berço e a infância de Agostinho. Será preciso dizer que, para empreender a grande obra da educação do filho, não esperou Mônica que pudesse falar? Nem tampouco esperou que viesse ao mundo, pois a primeira suspeita da felicidade que Deus lhe havia concedido, recolheu-se e, sabendo, pelos livros sagrados, que durante os 9 meses em que seu filho e ela iam viver da mesma vida, podia santificá-lo e, por assim dizer, batizá-lo no amor de Deus. Nunca mais o abandonou
e redobrou de vigilância, de piedade e pureza de coração, a fim de que essa alma, que se devia modelar pela sua, não recebesse senão santas impressões. Inquieta também, e não sem razão, pela responsabilidade que acabava de contrair, levantou os olhos ao céu e, temendo carecer da suficiente luz e do amor necessário para tamanha empresa, ofereceu a Deus o Filho com todo o ardor de que era capaz. Apenas nasceu, levou ao templo. E como então não se costumava batizar logo as crianças, quis que pelo menos fosse inscrito no número dos catecúmenos, isto é, daqueles que aspiravam ao santo batismo. Depois, Jesus Cristo tomou completa posse desta alma. Traçou-se-lhe a cruz sobre a fronte, e o sal, símbolo da fé, depositou-se-lhe nos lábios, que tão sublimes intérpretes da mesma fé haviam de ser mais tarde. O sal nos lábios, né? Esse é o batismo da igreja, né? De sempre. Não o batismo de hoje, da igreja de hoje, né? Mas o batismo de sempre. Com o seu símbolo elevado, né? Não era de temer que uma mãe tão virtuosa quisesse alimentar o filho senão com o próprio leite. Temia que certa influência estranha, mundana e talvez culpável viesse a contrariar a tarefa que empreendia, pois não ignorava todas as dificuldades que a cercavam, e para evitar esse perigo, encarregou-se de fazer gostar ao filho o que, com imitável beleza, ele chamou, abre aspas, as delícias do leite materno. Fecha aspas. Essa é a expressão de Santo Agostinho, né? Com este leite fez beber ao filho o nome e o amor de Jesus Cristo. E assim como no seio da mãe havia recebido uma profunda impressão de fé, teve agora a felicidade de receber também da mesma, com as carícias que lhe prodigalizava no berço, uma nova impressão, não menos misteriosa e com certeza mais profunda que a primeira. Felizes os filhos que, nascendo deste modo para a vida celestial e não para a terrena, têm nos olhos tamanha fé, a pureza, a honra e a virtude que deve comunicar-lhes. Por delicados e penosos que fossem os cuidados de Santa Mônica para com o filho, não eram senão o prelúdio da grande obra de que Deus a encarregava. O primeiro e mais urgente era formar a consciência de Agostinho, pois muito cedo via a hora em que a sua vigilância, esmerada e materna, seria frustrada pelos exemplos lamentáveis do pai, em que o veria cair do abrigo do coração materno em uma sociedade profundamente corrompida e habilmente corruptora. Sociedade que não atravessaria são e salvo se sua alma não estivesse muito firmada na virtude. Então, não podemos descrever a nossa sociedade da mesma forma? Olha como que o Monsieur Émile Bugot, resumidamente, descreve a sociedade em que Santo Agostinho nasceu. Sociedade profundamente corrompida e habilmente corruptora. Ou seja, sutilmente corruptora, sedutoramente corruptora. Não é isso que nós vivemos hoje?
Não é a isso que os nossos filhos estão expostos hoje? Não é? Com um agravante, né, das nossas famílias católicas. O pai era um contra-exemplo poderoso da virtude, da vida virtuosa. Então, a sociedade, essa, corrompida e habilmente corruptora, estava dentro da casa de Santa Mônica, na figura poderosa do pai. Para alcançar este favor, punha Mônica, sem cessar, à vista do filho, os grandes princípios da fé e as vivas e puras luzes do Evangelho. Porém, muito especialmente, um tesouro que havia recebido dos pais, procurava transmitir-lhe o desprezo pelas coisas terrenas e o desapego de tudo o que é finito, limitado e perecível. Mostrava-lhe sem cessar o céu e esforçava-se em abrir-lhe no coração um abismo tão profundo que nada de terreno aí pudesse chegar. Sabemos que chegou ao que desejava. Esse espírito tão delicado que de todo se desencanta, essas inquietações tão profundas que, humanamente falando, formam a interessante formosura da alma de Agostinho, e essas exclamações sublimes, abre aspas, ficaste-nos para nós, ó meu Deus, e nosso coração viverá sempre inquieto, até que descanse em vós, fecha aspas. Tudo isso recebeu o santo dos lábios maternos nas primeiras instruções. A esta lição, que sempre repetida, devia penetrar até o mais fundo do coração, Mônica juntara outra, procurando infundir no filho sensibilidade e ternura. Falava-lhe sem cessar do amor de Deus, do presépio em que havia nascido, pobre e nosso escravo, e da cruz onde subira e de onde, todo ensanguentado, nos deu a prova e a medida do seu amor. E essa instrução foi tão impressionante, tão profunda, que jamais, ainda mesmo no seio dos erros e das paixões da juventude, Agostinho pôde esquecer a radiante e amável imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, esforçava-se em inspirar ao filho horror ao mal e aborrecimento de tudo quanto mancha o coração e o degrada, dando assim a última mão à sua obra. Gente, esses parágrafos que eu acabei de ler, né, resume o catecismo que Santa Mônica ensinou a Santo Agostinho, né? O catecismo da maternidade de Santo Agostinho. Tá certo? Não havia catecismos nessa época. Não havia esse tipo de instrução escrito. Você não comprava livro disso. Não havia isso. Isso saiu do coração de Santa Mônica. Do amor que Santa Mônica tinha por Deus e pelo seu filho. É um catecismo de imagens, né? É um catecismo de inspirações que ela tentava incutir na alma de Agostinho, né? Ela não ficava lendo o Evangelho para Santo Agostinho, claro que não, né? Ela falava de passagens do Evangelho, mas de um modo a imprimir na alma de Santo Agostinho
essas impressões, né? Impressões. A imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tá certo? Com essa abnegação materna, que não teme humilhar-se para preservar os filhos do pecado, confessava-lhe as próprias faltas. Contava-lhe minuciosamente o perigo que havia corrido quando menino na despensa dos pais. O costume de provar do vinho que buscava na adega para a mesa. A dura palavra que lhe lançou no rosto a criada enraivecida. Enfim, toda essa humilhante história, com os mais insignificantes pormenores, achando-se feliz se por este meio acabasse de formar a consciência do filho, inspirando-lhe temor dos menores perigos e horror às mais leves faltas. Falando com ele, tendo-o sobre os joelhos e ocupando-se alternativamente, segundo a ocasião, da vaidade das coisas da terra, do amor infinito de Deus, da fealdade do vício e do horror ao mal, Mônica foi, pouco a pouco, formando a alma de seu filho, dando-lhe, por assim dizer, uma consciência, da qual jamais pôde desembaraçar-se. Consciência que o seguiu em todas as partes e o torturou, sem cessar, até o dia em que, arrependido e vencido, se voltou para Deus, o Deus de seu berço e de sua mãe, pedindo a paz, a honra, a dignidade da alma, a pureza e a alegria que ardentemente desejava e da qual tanto tempo vivera divorciado. Um traço que se conservou da primeira infância de Agostinho demonstra quão profundamente se imprimiu na alma do bom menino a fé, apesar da incredulidade do pai. Ao mesmo tempo que prova quão difícil e delicada era a posição de Santa Mônica, apesar de seu tato e prudência. Necessitamos citar algumas páginas das Confissões. Abre aspas. Eu era ainda menino quando certo dia fui repentinamente acometido de tão forte dor de estômago que pensei estar para morrer. Neste estado, vós o sabeis, ó meu Deus, com que energia e com que fé ardente pedia a administração do batismo de Jesus Cristo, vosso Filho, meu Senhor e meu Deus. Pedi-o a minha mãe, à Igreja, que também é minha mãe, e instava para que apressassem o ato. Fecha aspas. Eis o menino que, moribundo, de 7 ou 8 anos apenas, e vítima de horríveis sofrimentos, só pensava em Deus, na sua alma e na eternidade. Porém, sua mãe é mais admirável ainda. Abre aspas ainda para Santo Agostinho nas Confissões. Minha mãe ficou desconcertada e comovida até o fundo da alma. E por quê? Acaso pelo temor de perder um filho? Qual a dúvida? Pois era mãe. Porém, o desejo que teve de levar-me ao céu foi maior do que a satisfação em dar-me a luz. Seu casto coração tinha pressa em comunicar-me uma segunda vida, procurando-me a eterna por meio do batismo. Não encontrava sossego, corria de um lado ao outro, pedindo com altos gritos o batismo para mim, a fim de que fosse purificado e fizesse profissão de crer em vós, ó meu Jesus, que sois meu Salvador. Fecha aspas. Então, aqui é a descrição do Santo Agostinho, né, sobre esse evento. Né? Nós estávamos aqui numa época em que a igreja não dava
Não era costume da igreja, né? Batizar os recém-nascidos, né? Tá certo? Ou os meninos, né? Em presença de tão vivo e formoso arranco de fé por parte do filho e da mãe, ocorre uma coisa que causa admiração e é o que o próprio Santo Agostinho nos conta. Abre aspas. As sufocações desapareceram. O mal cessou repentinamente e não mais se pensou em dar-me o batismo. Fecha aspas. Que de fato não recebeu, senão passados 20 longos anos. Porém, maior e justa seria a admiração de semelhante conduta se, através das delicadas e discretas reticências de Santo Agostinho, que evita nomear o pai, não se visse a mão de Patrício, que, enquanto o filho estava em perigo, de nada se tinha ocupado, tinha, com efeito, grande indiferença religiosa. Porém, ao mesmo tempo, não bastante honrado e generoso, e não contrariaria, à beira da sepultura, a consciência do filho e o coração de Mônica, ajuntando à acerba dor de perder o filho, a dor 1000 vezes mais acerba de ver arriscada a eterna salvação de sua alma. Porém, logo que cessou o perigo, reapareceram nele o indiferente e o pagão, e Patrício comunicou sua vontade pelo adiamento do batismo de Agostinho para mais tarde. Mônica não insistiu, sabendo que com o marido era inútil questionar. Resignou-se, pois, silenciosa, às suas disposições. E não há que estranhar tal resignação. O estado tristíssimo da nova sociedade em que Agostinho ia entrar, o das escolas, que necessariamente deveria frequentar, os livros, os teatros e os jogos, de que seria impossível afastar-lhe o coração e o espírito, contribuíram muito para que Mônica abraçasse valorosamente uma determinação por demais repugnante a seus princípios. A sociedade estava tão profundamente corrompida que, a não ser fugir dela para sepultar-se no deserto, renunciando a qualquer instrução, como fez Santo Antônio, era quase impossível a um jovem não sucumbir. Não é essa a nossa sociedade? E como diz São Paulo em uma de suas cartas, é certo que, depois do batismo, as faltas são mais graves, as quedas mais profundas e as manchas mais difíceis de tirar para que então apressá-lo. Por que não lhe guardar a graça poderosa para o dia em que Agostinho, caso se extraviasse um momento, voltasse ao caminho da fé e da virtude? Abre aspas. Eis, diz o mesmo santo, como minha mãe vislumbrava e adivinhava as tentações, as agitações e tormentas a que eu, quase por necessidade, estava reservado, consolando-se com a ideia de que, em lugar de expor a imagem de Jesus Cristo a tantos perigos, exporia apenas um barro informe, sobre o qual gravaria mais adiante a divina imagem. Fecha aspas. Então, acabou servindo de um certo consolo, né, para Santa Mônica, que ele fosse batizado mais tarde, né? Porque o batizado tem em si a impressão da imagem de Jesus Cristo, né? Então por isso que ele fala, né? Em lugar de expor a imagem de Jesus Cristo a tantos perigos, exporia apenas um barro informe, sem o selo, sem forma, né? Sobre o qual gravaria mais adiante a divina imagem. Porém,
ao resignar-se, eu vou parar por aqui, porque não vai dar tempo da gente acabar o capítulo mesmo hoje. E eu vou parar por aqui na questão do batismo, na questão da doença e do batismo, porque aqui dá pelo menos uma parada razoável aqui nas leituras, né? Então, veja como a sociedade que Santo Agostinho viveu era semelhante à nossa. A sociedade, vou reler aqui um trecho. A sociedade estava tão profundamente corrompida que, a não ser fugir dela para sepultar-se no deserto, renunciando a qualquer instrução, como fez Santo Antão, Santo Antônio aqui, ou Santo Antão, né? Era, aliás, muito admirado por Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, quando ele se converteu, ele queria fazer isso, ir para o deserto, né? Ele e os amigos dele. A qualquer instrução, como fez Santo Antônio, era quase impossível a um jovem não sucumbir. Tá certo? Então, essa é mais é mais um dos valores que esse livro tem. Quer dizer, porque nós estamos vendo aqui a criação de filhos numa sociedade que tem os traços muito parecidos com os nossos, exceto a tecnologia que nos difere desse tempo. O resto, as formas de sedução, os valores, tudo é exatamente igual ao que nós temos hoje. Tudo. Todas as devassidões. Tudo. Né? Tá certo? Então essa é mais uma coisa boa que tem nesse livro, como instrução das mães. Né? Mas a Juliana Santana agora tem duas Julianas, então a Juliana Santana que levantou a mão. Bom dia a todos. Bom dia. Então, eu estou numa dúvida aqui, é o seguinte, nesse período especificamente, me ocorreu essa curiosidade, nesse período especificamente, deixava-se de batizar as crianças imediatamente? Não era costume. Não era costume. Só batizava como adulto. Não. Até essa época ou nessa época? Não, ainda depois. O batismo no recém-nascido é muito recente em termos da história da igreja. Entendi. Então nós vemos aqui... Vamos dar continuidade, depois eu volto. Não, eu já parei a leitura. Pode comentar à vontade, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Exatamente nessa época que ele teve a doença, né, é que ele vai começar a ser exposto à escola, aos livros. Vocês percebem que a preocupação de Santa Mônica é a mesma de qualquer mãe hoje em dia? Mãe católica? A mesmíssima. Tá certo? E qual que era Veja outra coisa interessante aqui. Qual que era o jeito de evitar isso? Fugir para o deserto e renunciar a qualquer instrução. Não é? Ele dá o exemplo de Santo Antão. Não é? Então, não tinha para onde correr. Como nós hoje. Por mais que a gente pense, alguns de nós, né? Pense que tem como correr. Para onde correr. Não tem. Ainda mais hoje, com a tecnologia. Não tem para onde correr. Essa é a má notícia. Mas podem fazer as observações de vocês aí, se elas existirem.
Sim. A minha observação é que eu levei alegremente meus filhos para a escola, sem nem suspeitar. Pois é. Tem essa dureza, né? E depois, percebendo, simplesmente não saber o que fazer, porque eu não tinha a fé de Santa Mônica, não é? Então, a gente só pode lamentar, mas nossa esperança se renova nas jovens mães, como sempre, né, eu falo. Pois é, elas sabem, né? Pelo menos. Elas sabem. É isso que eu queria dizer. Pois é. É. Mais alguma observação, gente? Das jovens mães? Eu. Juliana Santana. Assim, é impressionante como é que eu vou... As coisas, os relatos da vida dela que vão acontecendo, né, os problemas todos, a percepção do perigo que ele corria entre ela e o filho, e eu não posso deixar de me colocar no lugar dela, como filho adolescente que eu tenho, né, que é o Fábio, e da angústia que a gente sente, né, de ver tanta coisa no mundo, tanta coisa sedutora no mundo. E o pior é que a sedução está na palma da mão deles, né? Hoje, no nosso tempo, a sedução está na palma da mão, 24 horas por dia. E, assim, é impressionante como a percepção que eu tenho é que, assim como ela estava segura do que tinha feito, das instruções iniciais, e da consagração do filho e tal, apesar dessas insídias do mundo, Deus está ali, né? Deus está ali na frente. Então, eu penso que essa fé aí, inabalável de Santa Mônica, é que a gente tem que estar atenta, como mãe e tal, e não perdê-la de vista. Não perdê-la de vista jamais. Então. Não sei se eu fui clara. Foi claríssima, foi claríssima. Então, não pense que Santa Mônica não tenha ficado angustiada, não tenha sofrido. Isso é a coisa mais natural que existe. A angústia da mãe, o sofrimento da mãe, não é desconfiança de Deus. Tá certo? É uma coisa das mais naturais, né? Mas ela tinha feito tudo. Mas isso também não dava consolo para ela, porque ela sabia os perigos que o filho ia enfrentar, né? Ela sofria, como toda mãe sofre, não é? E no descaminho de Santo Agostinho, né? Depois, mais tarde, porque ele ainda é um menino de 8 anos, né? Imagina o sofrimento, né? Que ela teve. Agora, em relação às coisas estarem hoje na palma das mãos dos filhos, é claro que você se refere ao celular. Não nos enganemos. Naquela época, estava também nas mãos dos jovens, tá? Através das relações, através das conversas, através das reuniões, através dos jogos, dos teatros, das praças públicas, das casas de meretrício,
Tudo isso estava na mão. Sempre teve na mão de todo mundo. Tá certo? A tecnologia que hoje nós temos não mudou digamos assim, a tendência à devassidão do homem. Não mudou. Não pense que era mais difícil para Santo Agostinho, filho do pai que ele tinha, achar todos esses meios de corrupção. E ele achou. Ele encontrou. Então, porque a gente tende a comparar as coisas de tal forma que a gente se sente coitadinho vivendo agora em relação a quem viveu no passado. Não. No passado também tinha meios facílimos de se corromper, de se lambuzar na lama, né? Hoje o meio é diferente. O meio é diferente, né? Mas veja, as rodas de amigos que esses jovens frequentavam era o meio da corrupção, né? A escola, enfim, né? O Felipe, até na roça, claro. Se fosse assim, roceiro era tudo santo, né? Tá certo? Então. Professor. Sim. Queria fazer um comentário, essa questão dessa preocupação de Santa Mônica, né? Eu fui criada no interior, então era muito comum quando chegava o ensino médio, quem tivesse condições mandava os filhos para a cidade maior, né? Perto da nossa cidade, que era Governador Valadares. E eu sou caçula de 2 meninos. E os meus 2 irmãos foram. E eu lembro que quando chegou a minha época, minha mãe não permitiu que eu fosse. E lógico, a gente já tinha influência, né? E eu ficava muito brava, porque eu falava, porque eu sou mulher, né? Minha mãe não quer deixar eu ir porque eu sou mulher. Só que ela já tinha, né, visto e passado algumas coisas com os meus irmãos, que com certeza já tinha gerado um arrependimento nela. Claro. E quando foi a época da faculdade, eu lembro que ela também fez uma limitação assim das cidades que eles poderiam fazer, porque era onde ela poderia dar uma assistência maior. Uhum. E hoje, né, passado tantos anos, eu vejo assim, e os 2 cursaram medicina e ela sabia o que era uma faculdade de medicina, né, o risco que eles corriam e o risco, e o que estudar, ficar fora dos pais, né, com 15 anos, ficar uma semana, 15 dias fora da casa dos pais, como que isso foi muito maléfico mesmo para a formação deles e para a alma deles. Hoje, o meu irmão mais velho, que é o que eu contei da escola, tem também essa crítica. Então, assim, minha filha vai formar no ensino médio, eu não quero que ela vá direto para uma faculdade, eu nem sei se eu quero que ela faça uma faculdade, né? Qual que é a maturidade, qual é a formação que ela vai ter naquele momento. E a gente já era formado de outra forma e criticava, né? Como se a minha mãe estivesse limitando a mim ter aquele direito ao estudo maior, a uma coisa melhor. E hoje eu vejo tanto que isso foi importante para me guardar de muitos perigos, né? Que a minha mãe poderia ter corrido. Certamente. Esse é o período crítico, né? Do jovem, né? Toda a família cristã vai passar, né? E que passa. Porque a universidade é um instrumento de dissolução, né? De dissolver a mente, né? Tá certo? De dissolver a fé, dissolver o intelecto, dissolver a vontade, né?
É uma época, quer dizer, hoje nós temos exemplos vários, né, de conhecidos que, não tendo uma firmeza na fé, para contra-argumentar com os filhos, para orientar os filhos, veem esses pais, os filhos, se perderem completamente, né? Na fé, nos costumes, na vida, nos conceitos, de tal forma que chega um momento em que os pais já não têm mais diálogo algum possível com os filhos, né? Mas eu não sei se eu vi a Ana Paula levantar a mão, mas depois ela baixou. Eu não sei se o Ana Paula ou o Márcio queriam falar alguma coisa. Se não, alguém... Ah, tá lá. Pode falar, Ana Paula. Ou Márcio. Professor, segunda-feira eu comento que eu estou com o horário meio apertado aqui. Opa, Obrigado. vai lá. Mais algum comentário? Então, que bom, né? Que a gente vai ver aqui ao longo da leitura um exemplo de um jovem que vai se perder, né? Exatamente porque ele foi para a escola, porque ele não tinha o exemplo do pai, porque ele estava rodeado de paganismo, né? Porque as seduções do mundo é muito grande, né? Porque por mais que a formação dele, através da mãe, tenha sido de piedade, de princípios católicos, por mais que aquela impressão que Santa Mônica fez no coração dele fosse grande, ele se perdeu. Por que eu digo que isso é bom? Porque é um consolo para nós, né? Vê-lo voltar para a igreja, né? Vê-lo se transformar em quem ele se transformou, né? É um consolo, uma coisa boa, né, da gente ver. Juliana Santana. É o seguinte, eu fiquei numa dúvida aqui, eu queria só esclarecer. Aqui, ó, na página 40, da 40 para 41, Mônica, então, 20 anos, então, 27 anos incompletos, depois de 4 ou 5 anos de casada, ela foi abandonada na flor da idade, vendida pelo pai de seus filhos. Ela foi vendida pelo marido? Não é vendida aqui no sentido metafórico, né? No sentido metafórico. Ela... Abandonada, ou seja, faz aí o que você quiser e eu... terminou... quer dizer... É nesse sentido. É nesse sentido. Desvaneceram-se as esperanças, né? Uhum. Dela, com o marido. Né? E aí ela se concentrou nos filhos. Ele permanecia dentro de casa, com ela e com os filhos. Sim. Entendi. E é interessante que eu nem sabia que Santo Agostinho tinha uns irmãos, aqui falou rapidamente deles, né? Na Virgem Perpétua. Santa Perpétua está no Martirológio. Sim, mas eu, por incrível que pareça, isso me passou despercebido. Eu não sabia que ela era irmã de Santo Agostinho. Santa Perpétua está no Martirológio, né? Não sei que dia... Eu pensava que ela era filho único. E eu, inclusive, achava que ela teria filho único, porque, sei lá, o marido o Patrício, né, teria morrido, ou abandonado a família e tal. Porque nas histórias, né, tudo que a gente vê com relação a Santa Mônica, ela sempre aparece sozinha. Pois é. Por quê? A grande fonte da vida de Santa Mônica
é Santo Agostinho. E Santo Agostinho se cala em relação ao pai. Por que ele se cala em relação ao pai? Por prudência. Por que ele ia falar do pai? Por que ele ia falar de todos os podres do pai? Isso não ia resolver nada. Então, ele fala da mãe. E a maior fonte de informações sobre Santa Mônica vem de Santo Agostinho. E o pai é mais ou menos desconhecido, né? Embora o caráter geral do pai se conhece, mas assim, Santo Agostinho não ia ficar metendo pau no pai, né? Pra que isso? Uhum. Nas confissões, né? Agora, eu não sei se você vai me responder, porque pode ser um spoiler do decorrer da história. Mas será que em algum momento Patrício se converteu? Vai ser. Não, vocês vão ver. Eu sabia que você não ia responder. Patrício. Vocês vejam que ele tinha um sobrinho chamado Patrício, né? Santos também, né? Que foi diácono, né? Foi diácono de Santo Agostinho, né? Em Hipona. Uhum. Vocês vejam que toda a vida desse pessoal girou, né? Em torno da igreja, né? Claro, também com o irmão desse, né? Com o irmão desse. Enfim. Mas. Não podia dar uma coisa diferente. Não. Porque, Não. Um irmão desse, ele é uma luz tão grande, né? Que por mais cego que você seja, você não deixa de sentir a influência dessa luz, né? Uhum. Luz que é dependente da luz de Santa Mônica, né? Que a luz principal aí, que manteve tudo, foi Santa Mônica, né? Eu fico imaginando o seguinte, de cara, né, a gente já pode perceber permissão de Deus mesmo, mas com um propósito maior. A gente no primeiro momento tem que achar assim, como foi que Deus permitiu que uma mãe tão santa, uma mãe tão fervorosa, tão piedosa, tivesse que passar por uma experiência tão sofrida de ver um filho à beira do abismo, né, de perder sua alma. Né, a gente fica se indagando como Deus permitiu, como foi. Na verdade, ela não viu Agostinho na beira do abismo. Ela viu Agostinho lá embaixo, na lama. Já lá ela que estava na beira do abismo, assim, vendo. À beira do abismo, que eu quero dizer assim, graças a Deus ele se tornou um santo. Né? Se tornou um santo. Ele se regenerou. Mas a beira do abismo é eterno. Sim. Que eu quero dizer. Né? A beira do abismo é eterno. E aí, por que Deus, a gente se indaga, né? Por que Deus haveria de permitir? Porque eu não canso de dizer que tudo que Deus permite esconde graças, para que ele demonstrasse o poder da intercessão de uma mãe, ou que ele pode mudar tudo, desde que a gente, né, tenha fé, desde que a gente seja perseguidor da fé, perseguidor dos valores cristãos. Enfim, Deus permite as angústias, mas para que a gente seja dê mais valor. Né? Deus age principalmente sobre os indivíduos mais fracos ou mais enfraquecidos na sociedade, para mostrar que ele que está no comando de tudo. De tudo. Então, uma mulher daquela época, casada com um pagão, rodeada de pagãos, humanamente falando, não tinha a menor possibilidade de criar santo. Menor. Fraca. A sociedade, como diriam os feministas hoje, a sociedade opressora em relação à mulher. Né? Opressora. Não tinha nenhum poder. Era fraqueza em pessoa. Né? Então Deus se alegra em agir nessas situações, né, para mostrar
que ele está no comando de tudo, que ele pode tudo, que ele não é influenciado pelos poderes do mundo, que os poderes do mundo não têm força contra ele. Né? E veja, vamos ter uma visão em perspectiva, Juliana. Imagina, nós estamos imaginando essa família. Agora imagina na perspectiva de Deus. Quantas almas se salvaram por meio de Santo Agostinho ao longo dos séculos, tá certo? Ao longo dos séculos, pela obra dele, pela fundação da ordem dele, masculino e feminino, né? Por todos os outros santos que ao longo dos séculos ele influenciou e ajudou a torná-los santos, e aí esses santos tiveram as suas influências próprias. Então imagina quantas almas, quantos santos Santo Agostinho levou para o céu ao longo dos séculos. Isso, claro, está na conta de Santo Agostinho, mas também está na conta de Santa Mônica. Todos os desprezos que ela sofreu do marido, todos os desprezos que ela sofreu da sogra, todos os desprezos que ela sofreu das criadas, todas as preocupações dela com o mundo, tudo isso, naquela fraqueza humana dela, poderia não ter significado nada. Mas unida à magnitude de Deus, a obra dela foi esses milhares de santos que a igreja tem. Essas milhares de almas salvas pelo trabalho de Santo Agostinho. Imagina quantas almas Santo Agostinho salvou em vida, como bispo de Hipona, como padre, como confessor, não é? Lá em Hipona. Não é? Quantas almas ele salvou das heresias contra as quais ele lutou. Tá certo? Isso, Santa Mônica não tinha a menor ideia. Hoje no céu ela tem. Mas enquanto vivia, não tinha a menor ideia. Ela estava ali, naquela fraqueza dela, oferecendo a fraqueza dela a Deus. Não é? E Deus, depois, age através das causas segundas e move o mundo. E move o mundo. Porque a causa primeira move tudo. Né? Então, aquelas orações que Santa Mônica dirigia a Deus, ela dirigia à causa primeira, toda oração é assim, né? Nós nos dirigimos à causa primeira, para que a causa primeira mova as causas segundas. Tá certo? E te satisfaçam, na medida do possível e da vontade de Deus, os nossos pedidos, as nossas súplicas. Então, mas isso age só com relação a Santa Mônica? Porque ela era santa? Não. É o mesmo que age. É a mesma coisa, age em cada um de nós. Em cada uma das nossas orações, Deus as ouve na mesma perspectiva. Então, esse é o nosso consolo, essa é a nossa, digamos assim, lição, né, que nós devemos absorver, né, disso aqui, né. Não é a lição de ser santa como Santa Mônica, não é a lição de ter um filho igual Santo Agostinho, não. É a lição de... Porque, veja, Santa Mônica não desejava ter um filho igual Santo Agostinho. Ela nem sabia, né, que ia criar um filho assim. Ela desejava apenas e tão somente salvar a alma do filho. Nada mais. O resto foi Deus que quis. Né? Então, é isso que nós devemos querer para os nossos filhos. Né? Salvar as suas almas. Né? Nada mais.
Agora, se ele for isso, se ele for aquilo, se ele for um grande intelectual, se ele for um grande apologista, se ele for um grande escritor, isso não importa, a mínima. Isso é coisa da vontade de Deus, ele que vai saber, né? Então, a gente não deve tomar esse livro, né? Poxa, eu vou ter que criar um Santo Agostinho agora, como é que eu vou fazer? Não. Você tem que fazer, você tem que ter a mesma preocupação de Santa Mônica. Que é a única que ela tinha, que é a única que ela quis ter. Salvar a alma do filho. Sim. E Deus, da mesma forma como ela foi generosa, generosa não digo, né? Generoso foi Deus, mas do mesmo jeito que ela foi, com a intensidade que ela foi obediente, ela foi, digamos, oprimida, e ela se silenciou, o tamanho da fortaleza que ela teve para vencer tudo que estava ao redor dela, Deus a recompensou generosamente, né, com Santo Agostinho. Com os 3 filhos. Com os 3, mas com a magnitude. Ah, não, sim. Mas isso ela nem estava preocupada. Sim, é isso. Ela não chegou, eu acho que ela não chegou a ver o apogeu do seu filho. Porque quando ele se converteu, etc, ela morreu. Ela falou, tô fora. Pronto, minha obra termina aqui. Tô fora. Agora... Vazei, fui. Isso, exatamente. Mas assim, Deus foi generoso com ela. Claro. Muito e ela com ele. Ela teve muita generosidade. Você teve temor de usar a palavra. A gente demonstra generosidade com Deus, sofrendo o que Ele manda para nós, com fé. Tá certo? Nós somos generosos no sofrimento. Sim. Deus é generoso na graça. Ela foi intensamente. E Deus soube recompensá-la intensamente. Exatamente. Louvado seja. Deus me deu, Deus me tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Né? O Jó. Mais alguma observação, gente? Então, nós estamos aqui na página 46 e na segunda-feira, se Deus quiser, retomaremos a leitura aqui, tá certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, certo? Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia, um santo final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.